Alô Brasil, estamos chegando, atenção, atenção, Cereto News, chegando com o noticiário do Corinthians. O Corinthians terá mudanças para o clássico, agora o bicho vai pegar. Agora é o clássico do próximo final de semana, no próximo domingo, às 18h30, clássico contra o São Paulo, tem tabu em jogo. Faz tempo que o Corinthians não ganha do São Paulo lá no Morumbi, vai ter mudança para esse clássico. E por falar em mudança, o João Vitor, lembra dele, mudou de time. O ex-zagueiro do Timão agora foi para o futebol da França. Eu conto todos os detalhes para você. Agora, Cereto News chegando. Roda vinheta, produção! Fala rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto, tem muita gente nova chegando no canal do Cereto. Já deixou o seu like, já fez a sua inscrição no canal do Cereto? É de graça, você não paga nada. Faça a sua inscrição no canal do Cereto, aperte o botão vermelho aqui embaixo e aperte o sininho para receber todas as notificações. Quando tiver live, quando tiver vídeo novo, você recebe a bolinha na tela, plim, todas as notificações. E deixe o seu like, apenas um clique para você, mas pra gente faz toda a diferença. E deixe o seu comentário, hein? A sua opinião é muito importante pra gente. É isso aí, deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto. Atenção, noticiário completo do Corinthians que vai pegar o São Paulo no próximo domingo, no Morumbi. Tem um tabu, o Corinthians não ganha lá desde 2017. Faz tempo que o Corinthians não ganha do São Paulo lá no Morumbi. Vai ser dessa vez. Dessa vez o Corinthians vai ganhar do São Paulo lá no Morumbi. O time do técnico Fernando Lázaro vai ter mudanças, vai ter mais uma vez o Roger Guedes no ataque, o artilheiro que está liderando os números do Corinthians na fase ofensiva, os números ofensivos do time do Corinthians. Eu vou falar muito sobre isso, vou falar também da negociação envolvendo o João Vitor. Lembra do João Vitor, ex-zagueiro do Corinthians? Pois é, ele mudou de time lá na Europa. Vou falar muito sobre tudo isso em nome de OneFootball, o patrocinador, um dos patrocinadores oficiais aqui do canal do Cereto. Esse vídeo é patrocinado por OneFootball, todos os times, jogadores, gols, estatísticas. Você confere, já baixou o aplicativo da OneFootball? Ainda não? Então baixe o aplicativo, você vai achar muito bacana. Tenho certeza que você vai gostar. Tem, por exemplo, a Bundesliga, o campeonato alemão ao vivo e com imagens. Vai começar a Conmebol Libertadores da América. Você acompanha a Conmebol Libertadores. Aqui na OneFootball é só você baixar o aplicativo e você vai ficar muito bem informado, assim como você vai ficar bem informado aqui com as coisas do Corinthians. Falando a respeito do João Vitor, ex-zagueiro do Corinthians, o João Vitor foi para o Nantes da França. Pouquíssimo aproveitado, foi anunciado hoje pelo Nantes da França. Jogador foi emprestado ao clube francês pelo Benfica. Lembra que o Corinthians, o ano passado, ele negociou o João Vitor por uma bala, né, por 10 milhões de euros, mais ou menos 55 milhões de reais na época, 10 milhões de euros, o jogador que tem 24 anos de idade. Mas ele foi pouquíssimo aproveitado lá no Benfica, chegou e se machucou, logo se machucou. Na verdade, ele participou apenas de 3 jogos com a camisa do Benfica. No Corinthians, ele era o titular absoluto, lembrando que ele foi revelado nas categorias de base do Corinthians. Depois ele foi emprestado, por exemplo, para o Atlético Goianiense. Foi no Atlético Goianiense que ele teve destaque no comando do Wagner Mancini, e o Wagner Mancini, quando foi técnico do Corinthians, trouxe de volta o João Vitor para o Corinthians, e aí ele assumiu a camisa de titular do Corinthians e não perdeu mais a titularidade do time do Corinthians. O João Vitor negociado com o Benfica, mas no Benfica de Portugal não deu certo, foi negociado novamente agora para o Nantes da França. Olha, cairia de novo feito uma luva. Se eu fosse o Corinthians, volta para mim então, eu traria de volta o João Vitor, porque hoje na defesa do Corinthians tem o Gil e tem o Balbuena, né? O Balbuena não tá bem. O Gil,
o contrato dele termina no final do ano, né? Já está com uma idade avançada, Balbuena também acima dos 30 anos. Eu traria de volta, tudo bem, tem o Bruno Mendes, o Corinthians tem que renovar logo o contrato com o Bruno Mendes para não perder a chance de renovar o contrato com esse jogador, tá? Tem que renovar logo o contrato com o Bruno Mendes. Mas eu tentaria trazer de novo o João Vitor, pelo menos por empréstimo. Agora ele foi emprestado para o Nantes da França, e aí vai ficar difícil fazer essa negociação. Mas eu acho que seria uma boa para o Corinthians tentar trazer de volta o zagueiro, já que ele não está sendo aproveitado como deveria lá no futebol da Europa. Agora vai ficar mais difícil porque ele foi negociado pelo Benfica lá para o time do futebol francês, para o Nantes da França. O Corinthians está de olho no São Paulo no próximo domingo. Olha, o Corinthians não vence o São Paulo lá no Morumbi desde 2017, quando venceu pelo Campeonato Paulista pelo placar de 2-0, gols do Jô e também do Rodriguinho. Pela semifinal do Campeonato Paulista, o Corinthians foi campeão em 2017, o time que era comandado pelo Carille. Desde lá que o Corinthians não consegue ganhar no Morumbi. Tem um tabu, são 7 vitórias do lado do São Paulo e 4 empates. O tabu tá invertido, né? Porque em Itaquera, o Corinthians não perde para o time do São Paulo, né? Desde que a Neoquímica Arena foi inaugurada, desde que o estádio do Corinthians foi inaugurado em 2013, o Corinthians nunca perdeu para o São Paulo, ou o São Paulo nunca venceu o Corinthians, e o Corinthians nunca perdeu para o São Paulo em Itaquera. Agora, lá no Morumbi, faz tempo que o Corinthians não consegue ganhar. Tá na hora de quebrar esse tabu. Tá na hora de chegar no Morumbi e vencer o São Paulo no Morumbi. Para isso, o técnico Fernando Lázaro deve fazer alterações no time. Porque você sabe, o Maicon saiu machucado, ainda não se sabe exatamente a gravidade da contusão do Maicon, uma contusão muscular, mas ele não joga contra o São Paulo. O Cantígio, que poderia ser o substituto, também saiu machucado. E aí o Corinthians tem duas opções para o meio de campo. O Fausto Vera pode voltar no meio de campo do Corinthians e pode ser a grande novidade. O Fausto Vera, que se machucou, uma contusão no tornozelo na partida contra o Bragantino, e de lá para cá ele ficou de fora dos 3 últimos jogos do Corinthians pelo Campeonato Paulista, participou do primeiro jogo e ficou de fora dos 3 últimos jogos. Tá aí o Fausto Vera ao lado do nosso Flávio Ortega. Olha que dupla, hein? Fausto Vera e Flávio Ortega, pode ser uma bela dupla de volantes do meio-campo do Corinthians. O Flávio Ortega, que é o responsável pela comunicação do Corinthians. Ou pode também ser o Rony que foi muito bem no jogo contra o Guarani. Aliás, o Rony está muito bem, obrigado, nesse meio-campo do Corinthians. Ele entrou e está jogando muito bem. Está dando sustentação à equipe do Corinthians no meio de campo. O poder de marcação que o Corinthians precisa. Então, se não der para o Fausto Vera, o Rony deve ser mantido entre os titulares do Corinthians, ao lado do Duqueiroz. O técnico Fernando Lázaro não adiantou qual será a equipe do Corinthians, mas essa deve ser a equipe do Corinthians. Eu quero falar agora do Roger Guedes. O Roger Guedes está muito bem no time do Corinthians, formando a dupla de ataque com o Yuri Alberto, mas o Roger Guedes até agora tem os melhores números do Corinthians no Campeonato Paulista. Para mim, até agora, o Roger Guedes é o melhor jogador do Corinthians do Campeonato Paulista. Eu vou falar do Roger Guedes, mas antes eu quero falar do Aposta Ganha. Você pode apostar já nesse jogo do Corinthians contra o São Paulo no próximo final de semana. No próximo domingo tem Corinthians e São Paulo e Corinthians. Você acha que o Corinthians vai quebrar o tabu? Então entre aí no Aposta Ganha com o meu QR Code Aposta Ganha mais canal do Cereto. Você faz o cadastro e aproveita. E você joga agora mesmo e você já vai ganhar R$5. Com o meu cadastro, você ganha R$5 no Aposta Ganha, o patrocinador oficial aqui do canal do Cereto. E no Aposta Ganha, além de você apostar no jogo, tem também os joguinhos que são barato. Tem, por exemplo, o Spaceman, que é um grande barato, é o joguinho lá do astronauta, sabe o joguinho do astronauta? Tem também o Gol Crash, onde você faz o gol
e você ganha uma grana, o Go Crash, o Spaceman, é muito legal. Então tem os joguinhos no Aposta Ganha. Aproveite, com o meu QR Code, você vai ganhar R$5. Você sabia que o Roger Guedes já está entre os 4 maiores artilheiros do Corinthians na Neoquímica Arena? Pois é, o Roger Guedes, o Jô é o líder de gols na Neoquímica Arena, fez 30 gols em 84 jogos. O Jô é o maior artilheiro da história da Neoquímica Arena. O Romero, que voltou a vestir a camisa do Corinthians, é o segundo maior artilheiro da história da Arena, tem 27 gols em 105 jogos. O Jadson é o terceiro maior artilheiro da história da Arena, tem 24 gols em 112 jogos. E o Roger Guedes já ultrapassou o Guerreiro, já passou de passagem pelo Guerreiro e passou a ser o 4º maior artilheiro da história da Arena, com 18 gols marcados em 46 jogos. Então o Roger Guedes tem tudo pela média de gols para ultrapassar o Jô e ser o maior artilheiro da história da Arena. Faltam 13 gols para o Roger Guedes ultrapassar o Jô. O Guerreiro tem 15 gols em 25 jogos, é o 5º maior artilheiro da história da Arena. Além disso, o Roger Guedes, nesse começo de Campeonato Paulista, como eu disse, para mim, ele é o principal jogador do Corinthians até agora no Campeonato Paulista. Ele é o jogador do Corinthians que está liderando, segundo o SofaScore, que é um site de estatísticas, ele está liderando o Corinthians em alguns números importantes no ataque. Por exemplo, ele é o artilheiro do campeonato com 7 gols marcados até agora, tem 7 gols em 3 jogos marcados, isso é muito importante. Ele é o primeiro em participação em gols, tem 8 gols. Aliás, perdão, porque eu tô lendo os números do Roger Guedes no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro ele foi muito importante. Eu tô lendo os números do Roger Guedes no Campeonato Brasileiro, mas no Campeonato Paulista ele também está liderando o Corinthians nas estatísticas do Campeonato Paulista. Está liderando em número de gols, está liderando em números de ações ofensivas, está liderando em números de chutes. Eu acabei lendo uma estatística equivocada. Mas você vê, isso só comprova que ele já era o líder do Corinthians nas estatísticas ofensivas no Campeonato Brasileiro. E volta a ser o líder do Corinthians nas estatísticas ofensivas também no Campeonato Paulista. Ele já tem 3 gols em 4 jogos do Campeonato Paulista. E se eu não me engano, são 19 chutes a gol do Roger Guedes no Campeonato Paulista. Tá muito bem no Campeonato Paulista o Roger Guedes fazendo a dupla de ataque com o Yuri Alberto. Aliás, a novidade do Corinthians para essa temporada tem sido esse esquema novo do técnico Fernando Lázaro. Ele tá deixando o Roger Guedes mais aproximado no ataque com o Yuri Alberto, o Renato Augusto mais solto no meio-campo, o Adson mais próximo também no meio de campo, tá fazendo uma espécie de 4-4-2, tá jogando com um volante, 2 meias, né? Um volante, 3 meias e 2 atacantes, enfim, tá dando certo esse sistema de jogo. E o Fernando Lázaro foi muito elogiado pelo Roger Guedes e muito elogiado também pelo Renato Augusto. Os dois têm elogiado demais o trabalho do Fernando Lázaro até agora. O Roger Guedes, todo mundo sabe que ele saiu, que ele era brigado com o ex-técnico português. Então, ele tem, claro, todo o interesse em que o Fernando Lázaro seja bem sucedido no comando do Corinthians. E o Renato Augusto também é um dos líderes do time do Corinthians. Aliás, os líderes do time do Corinthians pediram a efetivação do Fernando Lázaro como técnico do Corinthians, né? O Renato Augusto, o Roger Guedes, o Fábio Santos, o Gil, o Fagner, são jogadores que estão dando a sustentação ao trabalho do Fernando Lázaro. Até agora, 4 jogos do Campeonato Paulista, uma derrota para o Bragantino, 2 vitórias, né? Uma vitória sobre o Água Santa e uma vitória sobre o Guarani, e um empate contra a Internacional em Limeira. Agora é que o bicho vai pegar, porque agora a gente vai ver se o Corinthians de fato tem garrafa vazia para vender, porque agora o buraco é mais embaixo. Agora é o primeiro clássico do Campeonato Paulista. Lembrando que o ano passado o Corinthians quase não venceu clássicos, né? No Campeonato Paulista ele perdeu todos os clássicos, se eu não me engano, né?
quando o técnico era o treinador português. Então o Corinthians vai jogar contra o São Paulo e, como eu disse, vai tentar quebrar esse tabu de não vencer o São Paulo no Morumbi desde 2017. Atenção, você participa conosco aqui no canal do Cereto e você manda o seu e-mail. Faça, por exemplo, você deixa o seu comentário. Faça, por exemplo, como o amigo que nos escreve, o professor Flávio, grande professor Flávio. Fala, amigos, creio que aos poucos o time vai se encaixando, porém, precisamos de algumas peças de reposição. O Leandro Conceição Santos, bom dia, Cereto, que partida boa do Yuri Alberto. Renato Augusto, e por incrível que pareça, nesses 3 jogos, o Rony vem jogando melhor que todos os volantes. Agora é se preparar para domingo, ganhar do São Paulo no Morumbi e quebrar o tabu. Vai, Corinthians, sempre abraços. O próximo comentário do Paulo Corvo. Parabéns pelo seu canal, sempre justo nas análises. Quando existem críticas, a diretoria vocês fazem com respeito. Grande abraço. Obrigado, Paulo Corvo. Obrigado pelo carinho. Lourenço Silva. O Roger Guedes joga muito. Se o Corinthians tivesse um lateral esquerdo de mais intensidade, o lado esquerdo do Timão seria o melhor do Brasil. O Corinthians precisa melhorar o elenco, porque o time titular é forte. Forte abraço, Seretão da Fiel. Obrigado, Lourenço Silva. O Paulo Marcos, desde que o Maicon voltou, só jogou 1 ou 2 partidas bem. Não entendi o porquê renovar o empréstimo dele. Fosse buscar outro volante de qualidade. O Maicon não tá bem fisicamente. O Edson Freitas, Cereto, você é o cara, mas por favor, seja mais profissional do que você já o é. Ou seja, você agora sendo patrão de si mesmo, cobre duramente ao nosso presidente do Ilho a responsabilidade administrativa por um time que até agora não ganhou nada de título. E por ele ser responsável por levar chapéu desde patrocinador, técnico e jogadores. E se tornou o maior Pinóquio em promessas em contratação de jogadores de alto nível para o nosso clube. Estamos esperando o Felipe Coutinho. Será que vem mesmo? Será que não vem mais? O Corinthians tinha que se manifestar a respeito. Hoje, dia 25 de janeiro, dia 31 de janeiro, acaba a janela de transferências lá na Europa. Será que o Corinthians vai tomar mais um chapéu? De fato, a direção do Corinthians tinha que se manifestar a respeito e o torcedor aqui, o youtuber espectador, tem toda a razão em fazer a cobrança e esse é o canal mesmo que você pode fazer a cobrança. Faça o seu comentário aqui no canal do Cereto, como você viu, eu leio todos os comentários. Faça a inscrição, aperte o sininho para receber todas as notificações, é de graça para você fazer a inscrição, é só apertar o botão vermelho. Você está gostando dos vídeos, está gostando do conteúdo, está gostando do canal, então deixa o seu like e deixa o seu comentário aqui no canal do Cereto, porque é muito importante, tá certo? Me segue nas redes sociais, @Carlos Cereto no Instagram, no Twitter, no TikTok, no Kawaii. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.